Então, por exemplo, a questão de ressaca, né? Ela é muito presente aí na zona sudeste, lá na zona noroeste, às vezes chega a inundar as ruas até sem chover, tá? Por causa de maré alta. Não é incomum. A gente teve lá com o pessoal de lá, da prefeitura, né? Aliás, teve uma coisa interessante. Teve duas pessoas que estavam nos ajudando muito. Aí, num determinado momento, a gente falou assim, escuta, vocês querem integrar, serem elementos, né, da nossa equipe? E dois deles falaram, a gente quer sim. Né? Então, foi bacana, porque assim, a gente mostrou para a prefeitura, olha, vocês não estão só nos ajudando, assim, vocês fazem parte do nosso projeto, né? Por meio de duas pessoas, o Tiago aqui presente até conhece um deles, o Eduardo, né? Mas o Eduardo foi assim, ajudando, e de repente a gente falou, Eduardo, você quer participar? Falamos com o chefe dele, deu tudo certo, enfim, ele tem ajudado demais o nosso projeto. Bom, pode passar, por favor. Um pouquinho da plataforma COST, tá? Eu não sou uma grande especialista, mas é um software de modelagem que mede os prejuízos, né, dos ativos imobiliários, e aí já vem um grande problema. Conforme eu falei para vocês, a plataforma COST ela subestima as perdas. Então, por exemplo, a gente não pela plataforma COST consegue calcular os danos a partir, por exemplo, de pontes que desabam, desaparecem, né, quando tem uma inundação, que vocês sabem que às vezes acontece, ou os danos ao asfalto. Tá? Então, a plataforma COST, ela só calcula parte dos danos. Tá? Então, parte dos prejuízos nos ativos imobiliários, a partir de inundação costeira, considerando a elevação do nível do mar por causa das mudanças climáticas, associadas a marés astronômicas e meteorológicas. Então, é aquilo que eu falei. Não é o dia a dia, mas é coisas que às vezes acontecem, como aconteceu agora, no dia 21 de agosto. O que pode acontecer, e é bem ruim o que acontece, quando, infelizmente, né, calha de acontecer uma maré astronômica alta com chuva bastante elevada. Só esse ano foram 2 vezes. E por aquela informação dos registros que foram levantados pela colega Célia, que é da equipe, a gente viu que Santos está sofrendo um aumento. Com todos os problemas dos registros, né, da fonte que ela levantou, que ela sabe muito bem disso, e nós também. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo que esses fenômenos que sempre aconteceram parecem que estão sendo um pouquinho mais frequentes, inclusive. Bom, essa modelagem, né, para esse software, ela precisa de alguns elementos. Eu vou ser bem breve agora, pode passar? Na verdade, são 3 tipos de dados. Então, o fato da gente escolher Santos, olha, que sorte que a gente não escolheu Iguape. Não que Iguape não seja um município importante que mereça, mas só que Iguape, por exemplo, não tem levantamento de LiDAR, né, que, como vocês sabem, é aquele levantamento altimétrico com bastante precisão. Santos tem. Tinha alguns problemas, enfim, que a gente, né, o próprio Eduardo teve que corrigir, enfim, deu um certo problema, mas, bem ou mal, nós tínhamos isso para Santos. Infelizmente, não é todo município. Nos Estados Unidos, todos os municípios costeiros têm. Então, a gente saiu em muitas desvantagens. Aí, eu percebi, né, a diferença de ser do Brasil, mesmo sendo de São Paulo, hein? E está atuando com os nossos colegas americanos e britânicos. Eles tinham coisas, antes de começar o projeto, eles já tinham, a gente não tinha. Tá? O LiDAR, e o Fabiano deve se lembrar, o projeto já tinha começado, e aí, né, o Ernesto, que depois integrou a nossa equipe, falou numa das reuniões que você estava presente também, ele falou, não, fica tranquilo que até julho, e aí era julho de 2014, isso fica pronto. Não ficou em julho, demorou um pouco mais. E ainda veio com um monte de problemas. Aquela coisa de licitação do mais barato, enfim. Mas os problemas foram corrigidos, né, a toque de caixa, mas no fim deu tudo certo. Infelizmente, não é para qualquer local do Brasil que a gente consegue fazer isso, porque para rodar a plataforma COST, a gente precisa de dados que nem todos os municípios têm. Então, precisa, né, de todas essas coisas que vocês estão vendo em termos dos dados georreferenciados. As variáveis socioeconômicas, isso sim é possível de ter em qualquer município, que é o valor venal, né, que a gente sabe que não é o valor real, né, vocês são da engenharia civil, vocês bem sabem disso, mas é o valor venal dos imóveis, que a gente sabe que, em geral, é subestimado. Mas é um indicativo. Tá? E, enfim, uma série de outras variáveis que alimentam a plataforma COST.
E uma terceira categoria de variáveis que são relacionadas à elevação do nível do mar. A gente não tinha, teve que correr atrás do prejuízo, e a história eu já contei. Né, que o professor Arari, a equipe é muito grata a ele, fez uma coisa que deveria já existir, não existia, então eu sou orgulhosa de que o projeto que eu integro presenteou Santos e o Brasil com essas informações, tá? Que assim, projeções de elevação do nível do mar para um município tão fundamental e estratégico como é o caso de Santos. Pode passar, por favor. Bom, nós tínhamos só a projeção do IPCC, prestem atenção, que falava de 30 centímetros para 2050 e 1 metro para 2100. Isso para o mundo inteiro, para qualquer zona costeira. Seja aqui, seja no Vietnã, tá? Seja na China, seja, sei lá, nos Países Baixos. Claro que alguns desses países, como Países Baixos, eles têm essas informações feitas com dados deles para eles. A gente só contava com o IPCC. E aí, sou muito grata a Célia, que a gente, de jeito nenhum, vamos fazer. Teve um pequeno problema é uma palavra forte, não chegou a ser problema. Né? Logo no começo, acho que o Fabiano nem presenciou isso. Vamos usar dado IPCC. Vamos utilizar o projeto para criar o dado para Santos. E os nossos dados para Santos são melhores do que isso, viu? Esse é mais pessimista do que a gente tem para Santos. Projeção é projeção, né? O futuro a Deus pertence. Mas eu tenho muita confiança de que o que a gente criou, com dados medidos em Santos, com inconsistências, com falhas, mas efetivamente medido, né, e com muita matemática, com muito bom senso, né, com muita experiência do professor Arari, tenho certeza que são informações melhores do que essas do IPCC, que são muito generalizadas. Bom, então, o que a gente tinha dados do marégrafo em Torre Grande, né, no Canal do Porto, com uma série longa, só que, infelizmente, parou em 1990, que é um absurdo. Como é que a gente tem uma coisa desde 1945 e para em 1990? É esse tipo de coisa que eu não me conformo, porque em climatologia a gente tem isso também. Tem estações meteorológicas que deixam de funcionar. Tem coisa que existia em 1870. Aliás, em 1870, tá certo. Tinha coisas lá na Serra do Paranapiacaba, em Santo André, para quem conhece, e de repente em 1990 para. É um absurdo, né, isso que acontece no nosso país, e vocês bem sabem, vocês são da engenharia, vocês sabem muito bem nisso, porque vocês têm que fazer projeção, né, de pontos, de tempo de retorno, como é que se fala, de represas, né? Então, vocês sabem muito bem o quão é importante a gente ter informações de séries históricas. Mas, felizmente, desde a década de 90, 92 por aí, a gente tem dados de altimetria de multissatélites, né? Que são dados contínuos, né? Felizmente. Então, o grande desafio é juntar as duas coisas e ver se elas, para Santos, têm consistência. Eu acabei de voltar, faz menos de 10 dias, que eu acabei de voltar de um evento importante nessa área, e eu ouvi uma palestra de uma pessoa que é um grande nome, né, uma francesa, que é um grande nome nessa parte de elevação do nível do mar, que ela falou que para algumas áreas que ela tem estudado, acho que na França, que ela não estava vendo muita consistência, né, entre dados medidos por marégrafos e dados de satélite. Mas em Santos a gente encontrou. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conversar com ela. Eu até tentei, porque eu ia falar desse exemplo. Aliás, eu apresentei alguma coisa desse projeto. Tá? Pode ser que algumas áreas do mundo isso não responda tão bem. Tá? Mas pelos nossos testes estatísticos, feitos com muita seriedade, muita acuidade, que não foi por mim, foi pelo professor Arari, nós encontramos uma consistência, o que permitiu que a gente utilizasse as duas séries e, portanto, tivesse uma série histórica bem cumprida, né? Felizmente. Com problemas, a gente sabe, mas é um indicativo. Pode passar. Olha,
desculpem, eu não sou uma grande especialista, aliás, não sou especialista nisso. Aprendi um pouquinho com o professor Arari, mas foi um pouquinho. Infelizmente, o que eu aprendi não me permite dar grandes explanações sobre isso, mas ele fez todos os testes estatísticos aí, considerando a série de Torre Grande, e encontrou essa tendência que vocês veem na reta, né, e ali no valor. Pode passar. E também considerando os dados, né, de satélite, né, a partir de 1993 até 2003, e encontrou essa tendência que vocês já percebem que é de uma aceleração. Né? Pode passar. Bom. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Dada a variabilidade do nível médio do mar, as tendências gerais somente podem ser definidas considerando séries o mais longas possíveis. Né? Milagre a gente não pode fazer, mas o quanto mais longa, melhor. E do que ele notou, as décadas mais próximas, né, elas apresentaram um aumento mais substancial do nível do mar. Pode passar. Considerando, né, que os registros do marégrafo de Torre Grande e de altimetria por satélite demonstraram ser confiáveis, estáveis e consistentes, né, e que conversam entre si. E considerando que os dados de satélite são contínuos, né, que bom, né, desde 93 a gente tem isso, então as informações de altimetria dinâmica foram consideradas para estudo. E aí nós temos, né, essas tendências aí para diferentes períodos, sendo que o professor Arari, então, ele define que a aceleração recente é de 0,45 centímetros por ano. Quer dizer, está tendendo a ser mais acelerada. Pode passar. E aí ele fez projeção para vários anos, né? Mas no nosso projeto a gente está trabalhando com 2 cenários, 2050 e 2100. Então, tendo por base o ano de 2000, nós temos 3 situações. Uma situação melhor, uma intermediária e uma pior, né, que, na verdade, está congruente com o que ele encontrou para períodos mais recentes. E aí eu destaquei, né, os 2 anos que a gente está trabalhando, 2050 e 2100, o que pode acontecer, né, em termos de elevação do nível do mar para Santos. Pode passar. E aí eu destaco que esse 45 centímetros, que é o que pior que pode acontecer em 2100, ainda assim ele é bem melhor do que o 1 metro que o IPCC mostra. IPCC para 2050 é 30 centímetros, para 2100 é 1 metro. E para nós, 2100 é 45 centímetros, menos da metade. Tá? Que bom. Né? E eu confio mais nos dados que foram medidos em Santos, com falhas, etc., mas me parece que mais real do que o IPCC, que é muito mais generalizante. E aí é claro que precisa também considerar a tendência dos extremos mínimos, dos extremos máximos, e nós tivemos, né, todo esse cuidado e chegamos, né, a esses números que vocês estão vendo aí. Pode passar, por favor. Pode passar, né, só para vocês verem todos os cuidados que tivemos. E aí, considerada a longa série de dados, horários de Torre Grande, né, para o nível do mar, também para o nível médio do mar, e os dados diários altimétricos, né, que começam em 93, 2003 para o nível do mar. Então, o que a gente tem para Santos? Pode passar? Então, a gente tem essas informações aí, tanto para Torre Grande, como a partir da topografia dinâmica por satélite, né, com as informações aí para os períodos que a gente está analisando, que é de 50 anos e de 100 anos. Pode passar? E aí, né, a gente tem que considerar algumas situações especiais, né, como considerando, né, os dados de maré de Cisígia, né, que não é uma situação que tem sempre, mas é uma situação que acontece, né? Então, como é que pode ser os níveis em relação ao nível médio do mar? Então, a gente tem todas essas informações. Pode passar? E aí, recapitulando, né, eu procurei mostrar
né, de uma maneira didática, todo o cuidado que nós tivemos para fazer esses cálculos, na qual eu, infelizmente, né, não sou especialista, mas o meu intuito aqui foi só mostrar que nós fomos bastante cuidadosos para a gente poder produzir números que sejam minimamente confiáveis, né? A gente não pegou um número qualquer, e eu acredito de verdade que é melhor isso do que as informações muito generalizadas do IPCC. Então, recapitulando, nós temos essas tendências para os anos que a gente está analisando, né, uma tendência mais conservadora, uma média e uma mais pessimista, e é claro que a gente tem que considerar também algumas informações como o máximo esperado em 50 anos e em 100 anos.